Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Diante de um cenário atípico, a maioria de nós em quarentena, muitos em home office, é o meu caso. A exceção foi aberta hoje para estar aqui com vocês em parceria com a 90 TI, para tratar de um tema especial, diferente, sensível e, por que não dizer, também tormentoso. Nós temos aqui uma tarefa singela, eu diria. Vamos tentar fazer um diálogo de uma forma mais amena e partindo de um brainstorm que foi feito e depois de uma decorrência mais analítica, né, sobre os pontos, né, pontos esses que já foram inclusive enviados, né, no convite para a participação desse webinar. Para quem não me conhece, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Meu nome é Thiago Melgaço, tá? Um pouquinho do meu currículo, só para vocês terem uma noção de fato. Eu sou hoje consultor do Estado de Minas Gerais, portanto tenho uma atuação bastante direta na área pública, né? E também sou advogado, assessor e consultor jurídico, atuando também na seara privada. O que eu quero dizer de início é o tema da LGPD, onde ele alcança, até onde ele vai. Bom, todas as facetas da minha área de trabalho, em alguma medida, atingem ou são cercadas pelos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho também, pessoal, uma formação, eu me inclinei para a área acadêmica e tenho uma formação de pós-graduação, né, um mestrado pela Faculdade de Lisboa na área de Direito Constitucional. Para quem não é da área jurídica, provavelmente não sabe bem o que é o direito constitucional, mas todo mundo sabe o que é a Constituição da República, a nossa Constituição Federal. Então, basicamente, se eu pudesse coloquializar essa forma de apresentação, o direito constitucional, dentre as suas várias atribuições, trata dos direitos e garantias fundamentais. E qual é a relação do direito constitucional, portanto, com a LGPD? Vocês verão que o objetivo primordial, a essência trazida pela LGPD é justamente preservar, garantir, né, o direito à privacidade, à liberdade informacional, não é mesmo? Para o livre desenvolvimento da personalidade. Personalidade de quem? Personalidade da pessoa natural. Então tem algumas especializações, né, voltadas a essa área, enfim. E esse tema, como já antecipado pelo Fernando, é um tema que já não é tão novo assim nas discussões, seja em fóruns técnicos, webinars, palestras, conferências. Há cerca de 2 anos ou algum tempo a mais, até mesmo durante a tramitação desse projeto de lei que deu origem a hoje Lei Geral de Proteção de Dados, né, tudo isso corroborou para o atual estado em que nos encontramos. E uma informação importante, a relevância de estarmos falando sobre o tema agora, se deve justamente à provável, né, aplicação fática, ou seja, a entrada em vigor, a produção de eficácia dessa lei, que está agendada para o próximo 16 de agosto de 2020. Tá ok, pessoal? Então essa é uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Estejam à vontade aqui, na medida do possível, eu vou dando uma olhadinha, né, nas nossas provocações aqui via chat, as perguntas, enfim. E na medida do possível, não conseguindo respondê-las inicialmente durante, né, a nossa conversa, eu posso, obviamente, abrir um espaço para o final, para que a gente consiga trabalhar aí pontos que vocês tragam como dúvidas ou, eventualmente, sugestões de linhas de trabalho. Ok? Bom, uma pergunta inicial que eu gostaria de provocá-los é: esse é um tema de direito ou é um tema de tecnologia? Não necessariamente um está afastado do outro. Ele é tanto um tema de direito quanto um tema de tecnologia. Não são raras as pessoas que se enveredam, né, que se voltam hoje ao estudo do Privacy Law, por exemplo, quer dizer, a privacidade, o direito digital, né, o direito à privacidade no âmbito digital. Enfim, todas as nuances decorrentes desse movimento que tem se tornado exponencial. Hoje em dia, a Revolução Industrial 4.0, alguns, inclusive, apelidaram, né, a nossa LGPD de LGPD 4.0, justamente para fazer a correlação com o momento em que vivemos. Então há uma simbiose, há uma
interconexão óbvia entre o direito, e a tecnologia. Até porque a LGPD, em uma medida normal de intelecção, de interpretação, ela é uma lei. Portanto, a lei é fruto do direito. Né? E o que essa lei traz? Basicamente, ela traz um conteúdo para a preservação de direitos e garantias fundamentais da pessoa natural, tá? E em tese, ela o faz de que maneira? Traçando rotas assertivas de ordem técnica do ponto de vista da tecnologia, ou seja, a necessidade de adequação tecnológica para a garantia desses direitos. Perceberam então a conexão? Bom, mas elas também, essas duas áreas, tanto tecnologia quanto direito, não são as únicas envolvidas ou os setores únicos de abrangência ou que sofrerão alguma influência por força dessa LGPD. A sua aplicação se dará de forma multissetorial. Você, na sua consciência empresarial, na sua organização empresarial, vai perceber que dentre os seus vários departamentos é possível que essa Lei Geral de Proteção de Dados ali tenha uma incidência, ou em todos os departamentos, ou a depender do setor, né, nós teríamos que focalizar essa atuação e ali incidir, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. O jurídico entra, portanto, para fazer uma orientação, um assessoramento do que em tese está descrito na lei, e é isso que nós pretendemos fazer agora nesse encontro, nesse webinar, de forma bastante interativa, né, trazendo aí uma visão geral em tópicos do que vem a ser a LGPD. Portanto, nós vamos abordar inicialmente o histórico dessa Lei Geral de Proteção de Dados, tá, pessoal? Essa lei nacional, de interesse nacional, que inclusive deve ser observada pela União, estados e municípios, isso está bem claro logo ali no início da Lei Geral de Proteção de Dados Nacional, ela não é uma matéria tão nova assim, inclusive no Brasil. Tá? Vamos trazer um exemplo que serviu de parâmetro, ou referência para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. A União Europeia desempenha, obviamente, várias atuações, várias frentes de atuação que surtem efeitos mundialmente. Uma delas, né, já havia sido antecipada por força de uma diretiva da União Europeia no ano de 1995 acerca de proteção de dados pessoais. E por muitos anos ela foi a referência no âmbito da União Europeia sobre proteção de dados pessoais. Em 1990, ou seja, um pouquinho antes, na década de 90, nós tivemos um movimento avassalador, uma alavancagem considerável da internet, do movimento cibernético, em que foi necessária uma releitura das formas de transacionar, das formas de oferecer bens e produtos, enfim, uma necessidade de repactuação e, ao mesmo tempo, uma necessidade de se recomprometer instituições, indivíduos, cidadãos, órgãos não governamentais, empresas, grandes conglomerados, enfim, todos esses atores que em alguma medida participam da atuação econômica, da atuação do mercado, eles precisaram se socorrer de uma revisitação de como isso aconteceria no âmbito digital. Na verdade, o que se pretendeu foi transplantar tudo aquilo que já ocorria em meio físico para a realidade digital, ou seja, a preservação inclusive dos direitos humanos, não é mesmo? A diretiva de tratamento de dados pessoais do ano de 1995 na União Europeia, então ela veio nesse sentido, já de garantir que direitos fundamentais fossem preservados. Inclusive, cabe mencionar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela é de 1948, e ali ela traz, digamos, metadireitos que devem ser considerados, inclusive no âmbito de tratados internacionais. Percebam a seriedade e a gravidade. Por quê? Porque a proteção de dados está intimamente ligado, né, à Declaração Universal de Direitos do Homem, sendo uma espécie de reforço, uma espécie de detalhamento, de regulamentação de uma das esferas dos direitos garantidos ali naquela Declaração Universal de Direitos do Homem.
Pois bem, feita essa consideração no âmbito da União Europeia, né, em 95, nós passamos algum período e isso foi sendo maturado, digerido, inclusive avaliado do ponto de vista do seu impacto, da aplicação, né, dessas diretivas de proteção de dados na União Europeia, e algum movimento também surgiu no Brasil. E o que a gente pode dizer? Em 2010, né, de 95 para 2010, nós tivemos um lapso considerável, um lapso temporal considerável, mas em 2010 nós tivemos a promoção via Ministério da Justiça de uma consulta pública. E sobre o quê? Sobre exatamente proteção de dados pessoais. Né? Naquela oportunidade, o governo federal conseguiu obter cerca de 2.500 contribuições, né, vamos dizer, em valores estimados aproximados. Então, isso foi em 2010. Em virtude dessa demonstração política, da inclusão de uma preocupação na agenda política, os congressistas, aí nós tivemos a influência de senadores e de deputados federais, também trouxeram projetos de leis na ideia de detalhar, através de uma lei, o tratamento de dados pessoais no ambiente do Brasil, ok? Bom, e aí esses projetos de lei tiveram algum tipo de tramitação no Congresso, e, enfim, e aí essa tramitação foi ocorrendo, né, durante os anos seguintes. E em 2016, já em abril de 2016, nós tivemos, portanto, a aprovação do famoso GDPR, não é mesmo? O General Data Protection Regulation. Né? É um regulamento geral de dados, de proteção de dados pessoais da União Europeia. Portanto, ele revoga aquele tratamento, ou seja, ele extingue aquela diretiva, né, que tratava dos dados pessoais de 1995 e traz, portanto, um novo regulamento para fins de proteção de dados pessoais. E olhem que interessante, de modo similar à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, ela passaria, ou passará, é uma questão que hoje já nos causa uma certa preocupação, nem tanto assim, mas já é ventilada a aplicação. Quando será a aplicação da nossa LGPD? Então, portanto, nós vamos fechar aí um lapso de quase 2 anos, cerca de 2 anos exatamente, entre a publicação da lei e os efeitos, a entrada em vigor, né, a produção de efeitos. Pois bem, aconteceu o mesmo quanto ao GDPR, né, o Regulamento Europeu. E ele previu que a aplicação desse regulamento ele se daria em 25 de maio de 2018. O que foi necessário? Por que estabeleceu-se essa transição, esse tempo para absorção, gente? Para absorção da sociedade. Como eu disse, a lei, ou tudo que envolva tratamento de dados pessoais, ele pode, né, ter o condão de afetar multissetorialmente. Nós estamos falando desde a área de saúde a empresas únicas e exclusivamente desenvolvedoras de softwares, por exemplo. Quer dizer, nós temos uma linha de potenciais influências inimaginável, não é mesmo? E o que esse regulamento, em sua essência, quis tratar? Ele quis tratar o quê? Ele quis trazer a abordagem de proteção de dados de pessoas físicas quanto ao tratamento dos dados pessoais e a livre circulação desses dados. O que eu quero dizer? O Free Data Flow, que é exatamente a livre circulação desses dados, né, ela foi objeto, o pano de fundo que encampou toda a ideia que foi robustecida através da publicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Isso já em abril de 2016. Com o prazo estabelecido para produzir efeitos em 25 de maio de 2018, tá ok? Bom, então se lembrem só, em 2010 nós fizemos aquela consulta pública pelo Ministério da Justiça no âmbito do Poder Executivo Federal. Em abril de 2016, o regulamento foi aprovado na União Europeia, em abril. Em maio de 2016, aquele resultado da consulta pública no Brasil originou um projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo Federal, pela Presidência da República, e, portanto, ele foi encaminhado, né, ao Congresso Nacional. E aí a tramitação desse projeto de lei foi ocorrendo, outros projetos de lei que já tramitavam
de matéria similar foram sendo apensados ou alguns com a sua matéria prejudicada. O que eu quero dizer? Vejam só o painel que nós temos. O Brasil, em tese, tinha aí uma necessidade de regulamentar os dados pessoais, mas ele ainda não se via tão politicamente provocado, até que veio o regulamento em âmbito europeu. Em 2016, portanto, esse projeto de lei foi encaminhado, né? Passado algum tempo, em 2018, um fenômeno de ordem e abalo econômico, financeiro, informacional, mundial, tecnológico, enfim, o fenômeno do escândalo do Cambridge Analytica. Basicamente foi a utilização de dados pessoais pela via do Facebook, do CEO Mark Zuckerberg, apropriação, não digo apropriação formalmente falando, ou tecnicamente falando, mas a utilização indevida, caracterizando, portanto, violação de dados pessoais por ausência do consentimento do titular de dados pessoais para fins políticos, ou seja, a utilização de dados desses usuários do Facebook e de eventuais contatos, desses contatos inicialmente abordados ou captados pela via do Facebook. Nós tivemos aí uma apropriação de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook tendo seus dados pessoais de alguma maneira sendo utilizados, o que, sob o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, seria uma afronta, o que geraria inclusive a obrigação de reparar esse dano ocasionado. Tenham só uma ideia, no Brasil estima-se que cerca de 450 mil pessoas tiveram seus dados devassados por essa via, pelo fenômeno do Cambridge Analytica, e nos Estados Unidos, salvo engano, cerca de 70 milhões. Vejam só os efeitos disso. A Amazon, inclusive, soltou publicamente uma nota dizendo que, em tese, não se valeria de qualquer tipo de dado ou deixaria de contratar com a Cambridge Analytica. Vejam só. O efeito foi tão estratosférico do ponto de vista da aplicação ou da não proteção dos dados pessoais, não é mesmo, que buscou-se então de alguma forma, no âmbito nacional, acelerar esse processo legislativo interno, tá ok, pessoal? E aí, vejam só, isso se deu em março, o caso do Cambridge Analytica. Em maio, nós passamos então a ter eficácia plena no âmbito europeu, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais europeu. E em maio de 2018, no mesmo mês, os projetos de leis que tramitavam no nosso Congresso foram reunidos, e, enfim, e se tornaram prejudicados porque uma outra forma, um outro projeto de lei foi originado, ou seja, nós apuramos aquilo que poderia se dar de melhor, e em agosto de 2018 nós tivemos então a publicação da chamada Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei Federal 13.709, de 14 de agosto, tá ok? De 2018. Mas na época ela foi sancionada e ela sofreu alguns vetos. E os vetos, digamos, em linhas gerais, ele simplesmente se ateve à parte da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na época ela foi vetada. Bom, quando tudo então dava-se por concebido, ou seja, a lei já estaria em vigor, ela estabeleceu um prazo de vigência que não era o de 16 de agosto de 2020. Em tese, era para essa lei já produzir os seus efeitos. Mas, em dezembro ainda do mesmo ano, o então presidente Michel Temer encaminha uma medida provisória, mais uma vez, para o Congresso, para que ela seja apreciada, e para quem não é da área do direito, embora já tenha ouvido falar várias vezes o termo medida provisória, a medida provisória, basicamente, ela tem força de lei. Agora, ela tem um prazo para surtir a sua eficácia, para produzir os seus efeitos. Chega um momento em que ela deixa de produzir os seus efeitos, se esse prazo for ultrapassado, se ela não for convertida em lei pelo Congresso Nacional. Mas, no caso da LGPD, após mais de 170 emendas nessa medida provisória, após discussões, fóruns de audiências públicas, discussões bilaterais, ou seja, participação de entidades governamentais, entidades da sociedade civil e com engajamento na área de ciência, tecnologia e inovação, enfim, resultou na conversão da Lei Federal 13.853, ok?
que inclusive alterou o inicinho da lei, que a gente chama de ementa, para estabelecer agora o nome Lei Geral de Proteção de Dados. Então hoje nós temos a Lei 13.709, tá? Já alterada, que estabelece no âmbito nacional a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ok? Então essa é a cronologia, o histórico que eu gostaria de trazer para vocês, para perceberem que nós basicamente fizemos uma importação do Regulamento de Dados de Proteção Pessoal europeu. Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Olha, tem muito. Porque no âmbito da União Europeia, na altura em que foi regulamentado ou estabelecida essa proteção de dados pessoais, a União Europeia, pela sua força estratégica, pela sua força econômica mundial, né, ela exigiu que aqueles que viessem a transacionar bens, produtos, serviços com Estados-membros da União Europeia deveriam observar, né, o disposto do regulamento. Ou seja, se o Brasil, portanto, algum empresário brasileiro quisesse transacionar comercialmente com alguma empresa ou organismo internacional e que envolvesse tratamento de dados pessoais, ele deveria se adequar ao disposto do regulamento. Foi uma imposição da União Europeia. O Brasil, infelizmente, não tem essa força político-estratégica para impor isso, né, a terceiros com quem ele se relaciona. No entanto, isso serve de parâmetro e nós estamos em linha de proximidade com o estabelecido na proteção de dados europeu. Conforme algumas leituras, conforme alguns escritos técnicos, artigos científicos sobre a nossa LGPD, alguns concluem que a nossa LGPD foi inclusive um pouco mais branda ao relativizar, ao flexibilizar proteção de dados pessoais. Eu vou citar um caso aqui, já trazido na nossa lei e com paralelo, encontra um paralelo no regulamento europeu, que é, em caso de indício ou patente violação de dados pessoais, o controlador, e nós veremos quem é o controlador teria, no âmbito do regime europeu, 72 horas para notificar a autoridade. A autoridade pública responsável pela fiscalização de violação, né, aos dados pessoais. Na nossa LGPD, o controlador teria um prazo razoável. O que é o prazo razoável? O prazo razoável não é 72 horas. Ele pode ser menos que 72 horas, como também pode ser mais do que 72 horas. O que isso quer dizer? A gente ainda tem uma linha tênue, né? E nesse ponto que eu trago para vocês, isso representa uma, em certa medida, flexibilização da proteção de dados pessoais. Portanto, pessoal, como disse o Fernando na apresentação, hoje em dia, na era da informação, nesse turbilhão de informações, quem tem acesso a dados, em tese, tem acesso também ao poder, né? E antes da LGPD, nós já tínhamos, de alguma maneira, assegurado em outras leis, como é o caso do Marco Regulatório, o Marco Civil da Internet, de 2014, nós já tínhamos, em 2002, o regramento trazido no próprio Código Civil. Vejam só, ali nós temos a questão dos atos ilícitos, a proteção de dados pessoais, ali nos artigos 11 a 21, salvo engano, 11 a 21 do Código Civil, que dispõe sobre direitos da personalidade, e ali eles garantem que há direitos que são irrenunciáveis, ou seja, ainda que você queira se abster ou renunciar, você não teria a possibilidade de renunciar. Então eles estão intimamente ligados à pessoa natural, ok? Então não quer dizer que nós não tínhamos. A questão da carência, que foi antevista pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz respeito aos critérios que nós deveríamos passar a considerar para determinar se houve, portanto, guarda, manuseio, descarte dentro de padrões razoáveis de segurança. Né? O Fernando bem ponderou aqui na abertura, inclusive quem se serve, né, de informações, efetua cadastros ou faz a gestão de dados em cloud computing, enfim, tudo isso, né, ainda carecia no âmbito nacional de uma lei. E por que de uma lei? Porque a lei, em tese, tem um caráter de imperatividade, é o caráter de cogência, ela é compulsória, nós não temos como nos furtar ao cumprimento. Ou, em caso de violação ao cumprimento da lei, nós eventualmente teremos que responder por algumas sanções. Sanções essas que serão tratadas adiante, né, no âmbito da LGPD. Ok, pessoal. E qual que é o espírito, portanto, da lei, da LGPD?
o espírito da LGPD é, de fato, proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, né, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Eu gostaria de fazer a ressalva da LGPD nesse sentido. O artigo 1º, ele traz, né, no caput, ou cabeça do artigo, né, para quem não está familiarizado com essa temática, né, técnica legislativa, enfim, ele traz exatamente, né, que ele está ali, a LGPD ela veio justamente para garantir direitos fundamentais da pessoa natural. Então nós presumimos o quê? Boa fé no tipo de tratamento de dados pessoais, né, que ela cumpra e observe os princípios que de fato a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, que ela descreva itens, né, de controles técnicos para governança de segurança das informações, enfim, e trabalhando todo o ciclo de vida do uso de dados. E o uso aqui em termos genéricos, uma vez que o tratamento de dados pessoais é um conceito que a própria Lei Geral de Proteção de Dados descreve para a gente, ok? Bom, sobre a principiologia, sobre a abrangência e os conceitos da LGPD. Nós vamos dizer inicialmente que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um fundo, uma matriz principiológica, né? Ela traz, e nós vamos citá-los aqui a partir de agora, mas ela faz uma amarração, um emaranhado. Por quê? Porque ela traz incumbências técnicas, inclusive atribui responsabilidades a determinados sujeitos para que esses princípios sejam garantidos e salvaguardados. Portanto, a gente sai da linha do abstrato, né, e faz um rearranjo para a linha do concreto, que são as ações práticas. As ações práticas, os procedimentos, o estabelecimento de fluxos, é justamente onde afeta a realidade da pessoa jurídica de direito privado, da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa natural que exerça alguma das modalidades de tratamento de dados. Tá ok? Bom, fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de antecipar para vocês. Nós teríamos como mencionar a autodeterminação informativa, ou seja, a capacidade da pessoa natural escolher qual tipo de informação que ela quer acessar, né? A garantia da liberdade de se expressar, né? A liberdade de opinião, de comunicação, a inviolabilidade da sua intimidade, né? A proteção da sua privacidade e a proteção da privacidade dos dados pessoais, a garantia do direito à sua honra e à sua imagem, ou seja, uma violação de uma foto. Eu vou citar aqui um exemplo que já foi objeto de análise judicial por diversas vezes, que são a veiculação de imagens de nus de pessoas naturais sem a autorização, de forma exponencial no ambiente da internet e, obviamente, sem o consentimento desse titular, o que acarreta dano à honra, à imagem, e, obviamente, viola vários desses fundamentos que eu antecipei para vocês. Mas não tenham em mente que essa lei só traz o lado da pessoa natural especificamente. Ela também trabalha com a ideia de fundamento do desenvolvimento econômico e tecnológico. Nós vivemos a era 4.0, a era da inovação, né? A livre iniciativa, a livre concorrência, né? São fundamentos esses que também já estão previstos na Constituição Federal. Eles foram replicados em virtude da pertinência do tema, tá ok? E por fim, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, que eu já antecipei para vocês, e a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Todos esses são fundamentos que nós temos que ter em conta como matriz inicial para perceber quais são os princípios que se aplicam, né, ao tratamento de dados. Então, o primeiro deles que eu poderia trazer para vocês é a boa-fé. Nós temos que presumir que sempre no tratamento dos dados, né, a boa-fé seja uma tônica, ok? Quem vier a tratar os dados, que o faça nos padrões de correção, nos padrões em que a ética demanda, em que o compliance tem ali como acudir ou resguardar, ok? A manutenção da boa-fé. Outro ponto que não pode ser deixado de considerar é que o tratamento de dados tem que atender ao princípio da finalidade, ou seja, para que fim eu vou tratar determinado dado. Por que eu vou usar dessa maneira? Por que eu vou fazer a coleta, né? Qual o cadastro? Então, essa informação quanto à finalidade, ou seja, ela tem que ser clara
para o titular de dados pessoais, e nós veremos por quê. Adequação e necessidade também são dois temas, dois tópicos específicos que dizem respeito aos princípios da LGPD. Por quê? Porque adequação e necessidade. Bom, eu não vou tratar qualquer tipo de dado pessoal se eu não preciso no desempenho de determinada atividade, seja atividade orgânica da minha empresa, seja alguma atividade não orgânica da minha empresa, enfim, quaisquer delas. Se não houver necessidade de tratamento de dados, obviamente ali não há, portanto, que se atender à necessidade como princípio, e não há, né, nessa via, a necessidade de tratar os dados. E a adequação é a utilização da ferramenta, né, do meio suscetível de promover o tratamento de dados, que também não exceda, que não represente um excesso, um exagero, né, quanto ao tratamento de dados. Portanto, se eu necessito tratar os dados apenas para fins de coleta, por que é que eu vou utilizar ferramentas que, além de coletar, estejam aptas a transformar esses dados? Né? Essa é uma provocação. Então, essa medida pode ser considerada excessiva, ok? Outro princípio interessante é o livre acesso. Eu, pessoa natural, Thiago Melgaço, quando acessar determinado site, ali inicialmente me aparece aquela barrinha à direita, enfim, a respeito da política de cookies. Há alguns sites que já têm se adequado, tá ok? A LGPD, permitindo que eu saiba exatamente, né, pela via do livre acesso, qual a finalidade do tratamento, por que o meu tratamento de dados ali está sendo feito, qual o tempo, se haverá guarda e por quanto tempo, qual a necessidade, por que é o controlador, e nós veremos quem é o controlador, mas digamos agora, rapidamente, assim, é o responsável, né, pela coleta dos dados e que de fato, como o próprio nome diz, faz o controle dos dados, por que ele em tese está utilizando os dados. Enfim, o livre acesso é a garantia da informação clara. E aí, esse princípio do livre acesso comunga diretamente com o princípio da transparência. O princípio da transparência, sobre qualquer ótica, hoje, principalmente na ótica do direito, é algo que tem cada vez mais se tornado uma mola propulsora. Quer dizer, nós temos sempre que estar voltados para princípios como publicidade e transparência. Então, comungar livre acesso e transparência. Vamos mais, pessoal. Nós temos ainda dois outros, né? Nós temos a segurança e a prevenção, aqui diretamente ligados com a atividade do tratador da informação, dos agentes de tratamento de dados. Segurança e prevenção estão ligados diretamente aos seus sistemas de proteção de informação. Né? Hoje nós temos aí, não sei se toda corporação ou toda empresa tem, mas nós temos isso aí granjeado na figura dos diretores, né, gerentes de informação das empresas. São eles quem, em tese, fazem esse filtro e se responsabilizam pela segurança, a fim de que, obviamente, prevenir mau uso, né, invasões, hackeamento de dados, enfim, utilização de dados pela Dark Web, que já são notórios, não é mesmo? Enfim, tudo isso é diretamente ligado a princípio de segurança e prevenção. Além disso, nós trazemos, que é um ônus também para os agentes de tratamento de dados, que é o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Ora, se eu controlo os seus dados, olha, se eu trato os seus dados, olha, se eu sou o encarregado do tratamento desses dados, portanto eu tenho que fazer, né, accountability disso tudo. Eu tenho que justamente justificar, né, sob pena de ser responsabilizado por alguma violação dos meus deveres legais ou de normas regulamentares lícitas que me sejam impostas, enquanto agente de tratamento de dados, seja controlador, operador ou encarregado. Pois bem, pessoal, são esses aí, basicamente, os princípios que nós teríamos para traçar. Tá ok? Bom, a abrangência, né, ela se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, seja realizada, né, por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público, né, vejamos aí União, Estados, municípios, né, autarquias, enfim, entidades públicas, ou também por pessoa jurídica de direito privado, pode ser uma empresa pública federal, por exemplo, o SERPRO, que é um serviço de processamento de dados do governo federal. A ele também se aplicará, obviamente, né, mais do que nunca, ele faz tratamento de dados específicos. Bom,
Nós temos aqui a distinção também, aplica-se, pessoal, independente do meio, ou seja, ele pode ser físico ou digital, tá ok? Independe do país, da sede ou do país onde estejam localizados os dados. O que é importante para se ter em conta, né? Nós temos o quê? Nós temos que saber se os dados pessoais objeto desse tratamento foram coletados no território nacional, tá? Aqui nós temos o momento da captura. O que é o momento da captura? Entende-se o que como território nacional ser coletado, aliás, ser realizado no território nacional? Qualquer dado, enfim, que seja tratado de alguma pessoa natural que aqui esteja, ok? Basicamente é isso. E a segunda previsão é a coleta no território nacional. Coleta, aliás, é o momento da captura. O primeiro caso, a realização em território nacional, desculpa, eu vou fazer a recorreção, é a ubiquidade, diz respeito ao local da ação. Onde é que foi feito o tratamento. O segundo é o momento da captura, ou seja, coleta no território nacional. Tá bom? E o que se entende por dados coletados no território nacional? Quer dizer, o titular desses dados pessoais, ele deve estar, no instante da coleta, dentro do território nacional. Não importando ele se ele seja um brasileiro, um residente, um estrangeiro ou turista. O fato é que o dado tenha sido coletado em território nacional. Tá ok? Também se aplica a LGPD quando a atividade de tratamento de dados tiver por objetivo oferta ou fornecimento de bens, serviços ou produtos. Tá? Isso é importante, porque não digo aqui só para as linhas do e-commerce, mas quaisquer empresas que se voltem a oferecer produtos aos seus clientes ou adquirir, né, eventualmente, produtos de seus fornecedores, ou seja adquirente ou fornecedor de produtos, a ele se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, sempre que houver o tratamento de dados pessoais de pessoa natural. Portanto, vamos fazer um seguinte raciocínio, né? Se um dado pessoal de determinada pessoa natural brasileira for feito por um serviço de cloud computing fora do país, por exemplo, a sede empresarial na Suíça, aplica-se a LGPD? Sim, aplica-se, porque a coleta de dados é a coleta no ambiente nacional, embora a manutenção seja feita via gestão de cloud computing em outro país. Tá ok? Bom, feitas essas considerações também sobre abrangência, infelizmente eu não consigo perpassar de forma aprofundada por vários tópicos, tá? Vou trazer para vocês conceitos que já estão descritos na própria lei. Tá? O que seria, portanto, para fins de aplicação da LGPD, dado pessoal? Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou que a permita identificar. Portanto, não se restringe ao nome, ao RG, ao CPF. Nós podemos citar, por exemplo, localização de GPS. Desculpa, eu não sei se eu falei GPS ou CPF antes, mas não se restringe a nome, RG ou CPF, tá? Nós temos informações referentes a gênero, hábitos frequentes, locais que usualmente nós frequentamos, ou seja, localização via GPS, cartões bancários, são ferramentas que são assemelhadas, aliás, são dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, ok? A renda, enfim, hábitos de consumo, tudo isso deve ser levado em consideração. Então o leque é o mais amplo possível para fins de garantir os dados pessoais. E uma espécie de dados pessoais são os dados pessoais sensíveis. Quais são eles? Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí dados referentes à origem racial ou étnica, dados referentes à sua convicção religiosa, à sua convicção política, à sua opinião política, não é mesmo? Filiação a partido, filiação a sindicato, dado referente à sua saúde ou à sua vida sexual. Não me importa se eventualmente eu seja ou eu for homossexual, não importa. Isso não interessa a terceiro. E só poderá ser, inclusive, utilizado se houver meu consentimento expresso, ok? Portanto, assim, são esses dados pessoais sensíveis que mais se aproximam a garantir proteção dos direitos da personalidade, ok? Bom, o que seria, portanto, um dado anonimizado? Anonimizado, importante ressaltar, pessoal. Nós temos vários meios técnicos, várias ferramentas, e o cumprimento de determinados padrões a fim de que nós possamos afastar
a identificação do titular dos dados da pessoa natural. A esse processo, na fase de tratamento de dados pessoais, que permite o afastamento da informação e do sujeito dela decorrente, nós estamos aí falando da anonimização de dados, né? Na anonimização de dados, onde é que ela pode ser exemplificada? Quando você tem uma pesquisa, digamos uma pesquisa para fins eleitorais, né? Uma pesquisa, um Datafolha, algo nesse sentido, as pessoas são anonimizadas. O conteúdo da informação foi prestado, mas ele vai ser no tratamento da informação anonimizado. E o que é de fato tratamento para fins de LGPD, né? A LGPD, ela estabeleceu um rol e que me parece exemplificativo, tendo em vista que, embora ela não tenha entrado em vigor, né, muitas questões virão à tona em virtude da própria, do próprio efeito, né, prático dessa lei na vida prática, do funcionamento cotidiano das nossas vidas enquanto pessoas naturais e do cotidiano das pessoas jurídicas que tenham que lidar com o tratamento de dados pessoais. Então, nós teremos provavelmente mais ações futuras que podem ser entendidas como tratamento de dados pessoais. Mas, por hora, a Lei Geral de Proteção de Dados elencou como ferramentas, como inclusive tratamento de dados pessoais, ou seja, ações que a caracterizam a coleta de dados, né, a recepção de dados, a utilização sobre qualquer aspecto desses dados, enfim, o acesso a dados, ou seja, se você acessar dados, você deve observar o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você armazenar dados também, se você vier a eliminar dados, avaliar ou controlar a informação. Quantas vezes existe uma depuração ou um melhoramento, né, que a gente chama de, coloquialmente, tratamento da informação para fins econômicos, para fins empresariais, e dados esses ligados a pessoas físicas, a pessoas naturais? Por vezes, então, nós o fazíamos de forma adequada ou em inobservância ao que já dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, que daqui a pouco vai obrigatoriamente vincular a todos nós. Inclusive, a difusão e a extração de dados também figuram como modalidade de tratamento de dados pessoais. Tudo isso está literalmente escrito na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, eu não vou trazer aqui todos os conceitos lá descritos, eu ainda vou continuar com alguns que me parecem muito pertinentes. Um deles diz respeito ao consentimento. Consentimento é um direito do titular de dados pessoais. Portanto, o que é entendido como consentimento para a Lei Geral de Proteção? Tá? A manifestação livre, né, inequívoca e informada. O que é a manifestação livre? Ela não pode sofrer nenhum tipo de vício. Eu não posso ser coagido a manifestar a minha vontade. Eu não posso ser induzido a erro. Quem traz os vícios de consentimento, né, isso é uma matéria jurídica que está regrada no âmbito do direito civil, no Código Civil. Nós temos lá a previsão desses vícios de consentimento. Mas, coloquialmente falando, nós não podemos ser coagidos, por exemplo, né, a firmar ali, ou a pôr uma assinatura digital, ou clicar em algum botão, né, o CTA, o Call to Action, por exemplo, para fornecimento de dados, sem que o faça de forma livre. Além disso, de maneira informada, o consentimento presume que o titular de dados tenha toda a informação possível, né? O livre acesso também perpassa pela qualidade prévia da informação. Olha, eu só vou anuir, eu só vou concordar em fornecer os meus dados se houver uma informação prévia. Além disso, a inequivocidade, inequívoca, ou seja, eu não tenho dúvida. Se eu consentir, está tudo tão claro que não me gere dubiedade de interpretação, tá? Então, o consentimento, ele se transfigura na concordância a partir do respeito da manifestação livre, informada e inequívoca do titular de dados pessoais. Portanto, outros conceitos, e agora já na linha, esses dois que eu trarei aqui, já na linha de sanções possíveis, que são o bloqueio, que representa a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, e a eliminação de dados, tá? Que é a exclusão do dado ou, né, do banco de dados que esteja armazenado. Por fim, em termos de conceito, gostaria de mencionar relatório de impacto de dados. Tá? Muito provavelmente, a partir da implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados e do funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós teremos aí a necessidade ou a provocação de gerar
relatórios de impacto de dados pessoais a partir dos processos, dos procedimentos, dos fluxos, né, que o controlador faça e descreva, né, enfim, sobre a dinâmica do tratamento de dados pessoais. Né? Por quê? Porque o relatório de impacto e proteção de dados, o que ele terá como ambição? Antever riscos a direitos e liberdades dessas pessoas. Quando é então que o jurídico entra? Ele entra em apoio justamente nesse ponto específico, na relação no relatório, na geração do relatório, né, de potencial impacto no tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque a averiguação do potencial dano a esses direitos civis pode ser, e aqui eu entendo humildemente que pode ser minimizado ou mitigado, né, com o apoio de uma interpretação jurídica do que se entenda por violação a esses direitos civis e a esses direitos fundamentais. Tá ok, pessoal? Bom, esses conceitos nós passamos brevemente. Nós temos aqui o tratamento de dados e direitos, né? Quais são as hipóteses, em verdade, em que se darão o tratamento de dados? Bom, a primeira é quando houver, de fato, consentimento titular. Né? Ele precisa fazê-lo de forma informada e com a finalidade específica. Ou seja, se houver uma colocação genérica, né, nós temos ainda alguns sites que trabalham com a ideia do privacy by default. Eles geram um padrão, né, de consentimento, um padrão em tese genérico, em que muitas vezes ali a finalidade determinada ou pré-determinada não está tão explícita. Ou seja, esse não é mais um modelo que se busca via LGPD. Agora nós temos a ideia do Privacy by Design. Desde o nascedouro do dado, permeando todo o ciclo de uso de dados, né, nós teremos, portanto, inclusive na fase do nascedouro, que ter como propiciar o consentimento do titular. Tá? E não havendo o consentimento do titular, quando necessário, né, de quem é o ônus de provar que houve ou não o consentimento titular? Do controlador, que é o agente em tese sobre quem recai, digamos, a maior responsabilidade no controle dos dados. É quem recebe os dados inicialmente e os controla. Então, ele terá a incumbência de comprovar, tá, se houve ou não se houve ou não o cumprimento do consentimento, tá ok? Mas há casos em que o consentimento ele deixa de ser exigido. Por exemplo, para cumprimento de determinação legal. Olha, a lei me determina que assim o faça ou forneça determinados dados. Ou seja, eu não estou ofendendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Pelo contrário, se eu desatender determinada lei, eu estou passando a descumprir uma outra lei. Ok? Outro caso, quando for necessário a utilização de dados pelo titular, né, desses dados pessoais para fins de antecipação ou execução de contratos. Olha, eu tenho um contrato preliminar, o orçamento foi aprovado, eu preciso fornecer os meus dados para fins de contratação. Eu consinto, né, que os meus dados ali figurem naquela minuta de contrato preliminar. Não há violação aí a LGPD, ok? E por fim eu gostaria de trazer para vocês quando haverá uma outra hipótese, quando necessária para atender aos interesses legítimos do controlador. Né? Nós já mencionamos controlador por algumas vezes aqui. Esse é um ponto crítico, tá, de avaliação por parte de quem atua na área do direito, e eu diria que também por parte de quem sofrerá os impactos na prática da LGPD. Por quê? O que seriam interesses legítimos do controlador? Né? Interesse legítimo é um conceito inicialmente indeterminado, né, que será apurado no caso concreto, ou seja, numa ação específica. Nós não temos como antecipar, portanto, né, o que será caracterizado ou não como um interesse legítimo do controlador. Então perceba, o consentimento titular é a regra, mas há hipótese em que não há necessidade de consentimento. Essa seria uma dessas, e aí nós temos uma linha tênue de trabalho, né, até que sobrevenha alguma orientação técnica, alguma diretriz por força da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que também não desincumbe corporações ou entidades do setor da ciência, tecnologia e inovação de proverem de novos mecanismos, né, para tentar identificar o que seria de fato um legítimo interesse do controlador. Mas o interessante é que, independentemente de qualquer interesse legítimo atestado pelo controlador, o princípio da transparência deve imperar. E o que é isso?
ele tem que apresentar a transparência de todos os dados em que ele trabalha, né? A forma com que ele trabalha, sofrer eventualmente implicações por força da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive com a geração daquele relatório de impacto de proteção de dados pessoais, né? Para demonstrar os processos de tratamento. Sobre os direitos dos titulares de dados pessoais, tá ok? Bom, nós temos como garantia lá na LGPD, quem tiver curiosidade de lê-la e, enfim, debruçar um pouquinho, né, no seu dia a dia aí, para conhecer um pouco mais a fundo a Lei Geral de Proteção de Dados, caso não seja, caso seja de fato a primeira vez com que você lida com essa Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 18 você vai ter lá acesso aos direitos dos titulares. Eu poderia resumi-los em, primeiro, portabilidade, né, dos dados pessoais, ou seja, o titular dos dados pessoais vai poder, inclusive, fazer a portabilidade para outro fornecedor de bem ou serviço, tá ok? Ele tem que ter a confirmação da existência do tratamento, ou seja, eu consinto meu tratamento com o meu tratamento de dados pessoais, mas eu gostaria de saber se de fato ele tem sido tratado. Então esse é um direito que me é assegurado também. Eu tenho o direito de solicitar correção de dados que estejam inexatos ou incompletos. Essa é uma outra garantia também que nos socorre, tá ok? Eu tenho direito a solicitar a anonimização dos dados, né? Ao bloqueio ou eliminação de dados que sejam eventualmente desnecessários ou excessivos, como eu já antecipei para vocês, né? Nós temos direito à informação sobre a possibilidade de, inclusive, não ter que fornecer o consentimento e, por força, né, de excetuar a regra do consentimento, também temos aí que ter acesso aos impactos ou às consequências da negativa desse consentimento. E, por fim, nós temos também o direito ao titular de solicitar a revogação do consentimento. Tá? A revogação do consentimento, perceba, uma vez o consentimento é dado, há alguma forma de tratamento do dado pessoal e depois eu venho e solicito a revogação desse consentimento. Tudo aquilo que foi utilizado a título de tratamento no ambiente em que houve o consenso, ele vai continuar válido, ele vai surtir seus efeitos, ele vai ter validade. A partir do momento em que a revogação foi requerida, né, daí em diante não mais teremos aí o consentimento declarado do titular e, portanto, se houver a utilização desse tratamento de dados, ela acarretará uma violação ao tratamento de dados pessoais. Ok? Bom, pessoal, vamos passando aqui, portanto, o agente de tratamento de dados, tá? Como deverão fazer os agentes de tratamento de dados. Bom, obviamente, quem são eles? Né? É importante dizer primeiro quem são eles. Nós temos três agentes de tratamento de dados. Nós temos o controlador, né, que é a pessoa que pode ser natural ou jurídica, né, de direito público ou de direito privado, né, que compete decidir. Né, em última análise, é quem tem o poder de decisão referente ao tratamento de dados pessoais. Tá ok? Bom, o operador. Quem é o operador? O operador é o operador do tratamento de dados. É quem efetiva, né, o tratamento de dados pessoais. Também pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. No direito público, eu gostaria só de citar, de ilustração para vocês, órgãos referentes a dados de saúde pública, né? Órgãos de setores de controladoria, empresas que fazem e têm setor de controladoria interna, mas no ambiente público nós também temos aqueles que dizem respeito a processos administrativos disciplinares, ou seja, vão julgar determinados servidores públicos. Esses dados, né, eles também serão alcançados pela LGPD, dados de fontes de pagamento, de pessoal, de recurso humano, que estejam aí vinculados a secretarias de planejamento e de gestão, pois eles também deverão observar a LGPD. Então nós temos aí, provavelmente, figuras de controlador e operador também em ambientes públicos, tá? Percebam que eles têm que fazer o quê, basicamente? Tem que pensar agora, digamos, matutar de maneira coloquializada aqui, quais são as regras, os meios, as formas que nós passaremos a adotar, né, para fins de proteção desses dados pessoais e comprovar, obviamente, a sua aplicação, né, nas suas empresas, ok? E aí, seja por que medidas? Seja por força de aplicação de recursos de anonimização, pode ser uma ferramenta a ser desenvolvida, o controle de acesso, como é que o controle de acesso passará a ser produzido, políticas de gestão desses dados, né, uma revisitação, uma renovação dessa política de gestão de dados, tá?
e, obviamente, a capacitação das suas equipes para lidar com essas inovações, ok? Bom, o encarregado de dados pessoais, né, também conhecido como DPO ou DPO, né, no linguajar aportuguesano, o Data Protection Officer, né, é a pessoa que vai fazer a conexão entre esses atores, entre a autoridade nacional, ele vai fazer a correlação com o controlador da respectiva empresa, enfim, ou da pessoa natural controladora com quem ele lide. Né? O que ele vai ser? Ele vai ser uma espécie de intermediador, tá? Ele vai ser um intermediador. Por quê? Porque é ele que vai aceitar reclamações, vai sugerir providências, enfim. Desculpem aí, pessoal, uma call durante aqui a nossa conversa. Bom, vai receber comunicações da autoridade nacional, gerar providências, vai orientar funcionários, enfim, executar todas as atribuições que forem determinadas tanto pela autoridade nacional de proteção de dados quanto pelo seu controlador, obviamente, se elas forem listas, ou seja, em caráter regulamentar, o entregador, o encarregado do tratamento de dados pessoais deve respeitar essas orientações. Perceberam? Bom, essa atividade, ela é uma atividade profissional, não tenho dúvida disso. Nós temos, inclusive, entidades voltadas à certificação, a fornecimento, abro aspas, de ISOs, né, para pessoas que se voltem, né, ao exercício, né, do encarregamento do tratamento de dados pessoais, tá? Então, cada vez mais, em virtude da LGPD, nós teremos a profissionalização desses agentes de tratamento. Ok, pessoal? Bom, sobre agora, falei brevemente porque realmente nosso tempo já vai se esvaindo. Sobre segurança e compliance, eu poderia dizer que inicialmente é provável que tenhamos aí, e não posso dizer com certeza, mas tenhamos aí uma elevação do custo do Brasil a nível de investimento em virtude da LGPD. Por quê? Porque muito provavelmente nós teremos que ter readequações nas nossas organizações empresariais, né? O que demandará alguma modalidade de investimento, seja financeiro, de recursos humanos, enfim, todo aumento do investimento pode ser que eleve sim o custo do Brasil. Não sei se teremos de modo mais declarado e algum tipo de aporte incisivo por parte das nossas autoridades públicas, no sentido de fomentar, né, a adequação para fins de que a Lei Geral de Proteção de Dados se torne efetiva e não seja mais uma das leis brasileiras, das leis que não pega. Ok? Mas nós não temos muito para onde correr, né? O caminho aí da Revolução 4.0 já está traçado e é uma realidade, nós não temos como nos furtar, né? Bom, e como fica, portanto, né, as boas práticas, a segurança, o compliance, enfim, dentro dessa nova formação ou conformação dada pela LGPD? O que é preciso fazer, portanto, para estar em conformidade? Nós teríamos um checklist, tá? Inicialmente trazido aqui. Esse checklist é apenas um modelo, dentre vários, mas são muito similares os que estão dispostos aí, seja por consultorias empresariais ou consultorias jurídicas voltadas, né, ao fornecimento de informações sobre proteção de dados pessoais, mas nós teríamos como nos adequar aos processos de governança corporativa, trazendo para a nossa realidade. Imagino que vocês que estão debatendo aqui, dialogando conosco de alguma maneira, a implementação de um programa mais consistente de compliance, não é mesmo? Um investimento, eu já disse agora, financeiro e em recurso humano, por exemplo, né, a profissionalização do encarregado de dados pessoais, do tratador de dados pessoais, né, com certificações e cursos voltados a essa área, revisões documentais, são fundamentais, enfim, e ampliação de mecanismos de controle e as famosas trilhas de auditoria. Por que eu trago as trilhas de auditoria? Porque já que nós teremos agora a modalidade Privacy by Design, quer dizer, desde o nascedouro, e nós temos que observar todo o ciclo de uso desses dados, nós teremos, portanto, que criar trilhas de auditoria pelo fluxo de processo de tratamento de dados. Essas trilhas de auditoria que permitirão passo a passo, né, que a auditoria identifique pontualmente se houve ou não e em determinado ponto da cadeia do processo a violação de determinado pessoal. Isso é algo que já é cotidiano, trivial no funcionamento de organizações empresariais, mas agora ele tem que se voltar, inclusive, para tratamento de dados pessoais. Tá ok, pessoal? Bom, um investimento também em provável programa, o software de gestão de dados pessoais.
Quer dizer, se a sua versão já existe, ela satisfaz, talvez seja o caso de reatualizar, né, uma versão 2.0 desse sistema de gestão de dados pessoais para adequá-los às determinações dessa LGPD, ok? Sobre o ponto de vista das sanções, para que nós não também deixemos de falar sobre tudo, nós temos aí como responsabilização o controlador dos dados e o operador, né, que em virtude do seu exercício legal, né, não se atenderem ao determinado pela lei no âmbito do tratamento de dados pessoais e ele vier a causar algum tipo de dano a outrem, seja ele moral, seja ele patrimonial, seja ele individualizado ou coletivizado, ele deverá reparar esse dano causado, tá ok? O controlador, em tese, é quem assume a maior responsabilidade. No entanto, quem efetivamente faz o tratamento de dados, se ele, né, descumprir a lei, obviamente, ou deixar de absorver e aplicar orientações determinadas pelo controlador, desde que elas sejam listas, eu já antecipei isso, né, ele também responderá em mesmo pé de igualdade que o controlador. Ou seja, a nossa responsabilidade não será subsidiária, ela será solidária, em pé de igualdade. Perceberam isso? Ok, quais são, dentre as várias modalidades de sanções trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui entra a pedagogia, bem ou mal, a pedagogia sancionatória da LGPD, que diz respeito às sanções. Nós temos sanções que vão desde a advertência, né, com a sua adoção de medidas corretivas, né, até multas, inclusive até a proibição de tratamento de dados. Mas nesse meio tempo nós podemos ter aplicação de multas simples, que podem ir de até 2%, imaginem, 2% do faturamento anual, descontados os impostos, anual, até o limite de 50 milhões de reais por infração. Por infração, vejam só que nós não estamos falando aqui de valores irrisórios por descumprimento. Óbvio que serão considerados o grau de empresa, a possibilidade de se acautelar, as medidas corretivas que têm sido tomadas, medidas profiláticas no sentido, outras medidas no sentido de atenuar também ou mitigar os riscos. É um plano, obviamente, de gestão de riscos, nesse interregno de transição, né, adequação às determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tudo isso, né, pode servir para amenizar ou classificar, né, a sua pena, né, em gravidades distintas. Nós teríamos também o bloqueio, que eu já citei conceitualmente, a suspensão, e a suspensão aqui não se restringe à suspensão de tratamento de dados, que já foi dita antes, mas a suspensão do funcionamento do banco de dados. Imagine só você quão importante deve ser ter aquele banco de dados pessoais para a sua empresa e ter uma medida dessa envergadura, ou seja, suspensão de tratamento do funcionamento, na verdade, do banco de dados pessoais. Ou seja, são medidas que, a depender da conduta, vão ser consideradas e esse apenamento poderá acarretar um entrave para a sua realidade enquanto empresa, ok? Bom, sobre a implementação, nós estamos aqui chegando, né, ao final do nosso webinar. E sobre a implementação, pessoal, eu gostaria de dizer que ele não é uma opção. Pessoal, antes de dar um fechamento aqui, eu recebi uma pergunta do nosso colega Romário Lopes, perguntando: pode uma pessoa jurídica negociar com outra pessoa jurídica? Quais categorias de dados que podem ser utilizados para outros fins e quais não poderão ser utilizados de comum acordo? Olha, nós temos aqui um vício já de origem, viu, Romário? A LGPD, ela é clara e muito explícita logo no seu artigo 1º, na cabeça do artigo 1º, quando ela trata que da proteção, né, dos direitos da privacidade, da intimidade, enfim, do livre desenvolvimento da personalidade. Ela diz que eles se referem aos dados pessoais de pessoa natural. Então, se você está estabelecendo aqui, se a pessoa jurídica ela pode negociar com outra PJ, de PJ para PJ, né, quais dados podem ser utilizados para outros fins e quais não poderão ser utilizados de comum acordo. Bom, se os dados que você, nessa pergunta, está trazendo se referem à própria PJ, nós não teríamos, em tese, a aplicação da LGPD
de per si, por si só. Mas se os dados que estão sendo combinados ou tratados entre as pessoas jurídicas dizem respeito a dados cuja titularidade de dados pessoais é de um terceiro, é de uma pessoa natural, né, que, por exemplo, você tem um dado que foi de maneira consensual coletado e você tem no seu banco de dados da sua pessoa jurídica, mas você quer fazer o compartilhamento de dados. Esse compartilhamento de dados, ele é possível, inclusive é um conceito, embora não tenha trazido, é um conceito da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Agora, é interessante e é necessário, fundamental, que o titular que consentiu, né, em permitir o tratamento de dados, ele também seja informado do potencial uso que será acarretado com o compartilhamento dos próprios dados. Entendeu? Ou seja, essa PJ pode, em tese, transacionar dados contra o PJ, em tese sim, desde que os titulares de dados pessoais tenham acesso, tenham sido informados e promovam o consentimento, tá, sobre o tratamento de dados. Então ele vai saber em qual nível, para qual finalidade será usado. Agora, as pessoas jurídicas elas têm uma garantia que é o resguardo do segredo comercial e o segredo industrial. A lei trata nesses termos. O que é o segredo comercial e o segredo industrial? É a parte da estratégia, né, da empresa. Ok? Não sei se eu consegui sanar de modo mais aprofundado a sua questão. O tempo, né, também, como já disse, não é tão grande assim para a gente poder conversar e dialogar por mais tempo, tá ok? Bom, outra pergunta aqui que nos chega é, no caso, como hoje estão sendo feitos ou feita a fiscalização da violação de dados? Bom, a entidade legalmente constituída para fazer a fiscalização da violação desses dados chama-se ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Basicamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela hoje tem um formato que é o seguinte, ela é um órgão da Administração Pública Federal. Tá? Daqui 2 anos, com base nos seus testes de validade durante esses 2 anos, né, ou seja, como é que ela vai funcionar na prática? Se der certo, né, e se houver de fato uma demanda, nós poderemos transformá-la em autarquia federal, dando a ela o caráter de agência reguladora, assim como a gente já tem a ANP, no caso do petróleo, a ANEEL, energia elétrica, ANA, no caso das águas, enfim. Ela pode vir a se tornar, de fato, uma agência nacional reguladora. Então ela pode se tornar, ao invés de autoridade nacional, pode vir a ser uma agência nacional de proteção de dados. É ela que tem, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, a incumbência de fiscalizar a violação desses dados. Inclusive, uma das tarefas do encarregado do tratamento de dados é fazer a notice letter, ou seja, a notificação para a autoridade nos casos em que houver indício ou, de fato, a constatação de violação de dados pessoais. Esse encarregado tem que fazer o envio. E quem faz, na verdade, formalmente, em tese, é o controlador. Como eu havia dito para vocês. Tanto que no regulamento europeu nós temos um prazo de 72 horas, no caso brasileiro nós temos um prazo razoável. Tá? Mas hoje eu poderia te afirmar que não tem sido feito esse procedimento. Mas a partir de 16 de agosto desse ano, né, nós já teremos que lidar com essa realidade. Então, a partir do funcionamento da Autoridade Nacional, a estrutura e a roupagem que ela tomar já representará o poder de fiscalização, ok? Dessa violação de dados. Só para dar um esclarecimento para vocês, isso também está bem claro na LGPD, a composição eu achei bastante interessante, ela será composta por 23 titulares inicialmente, tá? Nós teremos ali um representante do Senado, um da Câmara, nós teremos, salvo engano, 6 do Poder Executivo Federal, nós teremos um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público tem essa função de exercer a fiscalização da lei, o custos legis fiscal da lei, e nós temos 12 membros, divididos 4, 12 membros que fazem parte de entidades da sociedade civil ou enfim, membros com conhecimento científico, pessoas que tenham atuado, com comprovada atuação na área de tratamento de proteção de dados, enfim. Antes, quando ela foi objeto de veto, exigia-se inclusive que tinha formação jurídica e em aspecto regulatório. Quer dizer, isso não tem mais na NPD. O que quer dizer? Como nós teremos 12, a composição de 23, 12, tendencialmente, nós
podemos credibilizar, né, ou presumir que haverá uma atuação mais incisiva e mais direcionada por parte dessas entidades de representação civil que atuarão diretamente na produção de normas técnicas, de orientação de diretrizes. Por quê? Porque o expertise delas pode, de fato, trazer caminhos menos tortuosos. Tá ok? Bom, e para fins de implementação da LGPD, eu gostaria de terminar, né, já trazendo as fases de um modelo, um arquétipo de trabalho, de como implementar a LGPD, tá? Basicamente, a primeira fase seria a fase de levantamento, tá? Uma análise de diagnóstico, identificando dentro da sua instituição, vamos dizer aqui, ó, uma pessoa jurídica, né, na sua parte de gestão empresarial, quais seriam os, né, em que quadro ela se encontra nos indicadores de conformidade da LGPD, né, e o que, em tese, que falta para atendê-los. Então, como é que você vai fazer esse levantamento? Primeira coisa que você tem que fazer: inventariar os seus dados pessoais, identificar quais são eles, onde é que eles estão alocados dentro da sua empresa, né? Depois você vai produzir uma espécie de matriz de tratamento. E aí você vai estipular quais os tipos de tratamento, né? E para quais finalidades você tem esse novo modelo de tratamento de dados pessoais. Você tem que constatar como é que a sua entidade, sua pessoa jurídica tem lidado com o tratamento desses dados pessoais e como ela tem exercido o controle dos consentimentos. Eu mencionei, salvo engano, antecipadamente, que alguns sites já têm se adequado à LGPD. Eu não vou citar nomes aqui para não fazer algum tipo de propaganda, mas eu já fiz algumas consultas, por exemplo, na referente à política de cookies. Hoje já alguns sites eu não entro e falo assim: você aceita a política de cookies, sim ou não? Allow ou not allow? Já não se restringe mais a isso. Você tem algum botãozinho que está ali, details. E aí você vai, clica nos detalhes, aí vem o detalhamento da informação e do controle do consentimento. Você permite determinado tipo de acesso ou utilização do seu dado pessoal, tá? Em que medida hoje a sua instituição exerce esse controle de consentimento? Então, feito isso, apuradas as lacunas, você vai fazer uma espécie de mapa de risco. Você identificou onde é que nós temos carência de implementação, de melhoria de tratamento de dados pessoais. E, para tanto, ato seguinte, você elabora o seu plano de ação. Como é que nós vamos agir? Nós precisamos o quê? Desenvolver ou melhorar o nosso sistema de gestão de dados? Enfim, o que é necessário? Nós vamos ter que investir. Se necessário for, nós vamos ter que investir. 4 esferas, 4 linhas básicas podem ser afetadas inicialmente pela deficiência constatada e fazer parte, inclusive, desse plano de ação. Bom, melhorias no nível técnico são as ferramentas. Será preciso produzir um sistema de gestão de dados pessoais? Será preciso atualizá-lo para apenas adequar às novas necessidades da Lei Geral de Proteção de Dados? Nível documental, atualizar todas as normas, normas internas, as políticas de trabalho da sua empresa, políticas de termo de uso, políticas de privacidade, enfim, contratos, não só os contratos que a empresa, em tese, modela para fins de contratação, mas contratos, inclusive, de fornecedores e clientes, a fim de sugerirem que eles se adequem à sua nova política de tratamento de dados e informações, ok? Nós temos também como a fase de adequação, pode ser constatada a necessidade de melhorar a governança e essa gestão de dados pessoais no âmbito da governança, que é o compliance digital, tá? E por fim, a cultura organizacional. Nós precisamos de uma melhoria de cultura organizacional, cultura na gestão empresarial. Qual dos setores, ou se todos os setores da nossa empresa, hão de estar conscientes do que vem por aí, das mudanças promovidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, essa parte passa pela capacitação, pelo treinamento de equipes, quer dizer, em alguma maneira, o que nós estamos fazendo agora aqui, um diálogo inicial, ele serve como uma dessas medidas, é o nível da culturalização. Olha, para quem não conhece, agora já passa a conhecer o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, e aí, depois de tomadas as medidas, nós passamos ao ato seguinte, que seria a análise da maturidade. Ver em que pé, ver realmente como é que a empresa vai lidar na prática com as inovações promovidas por força da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós vamos fazer
a medição, né, da maturidade das governanças, a implantação de programa digital de compliance com Risk Assessment, quer dizer, é o plano de ação de riscos, né? Nós temos que ter, por exemplo, houve violação de dados. Olha, eu ainda não estava preparado para as adequações ou eu estava em vias de atingir as adequações solicitadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu já tinha o Risk Assessment? Tinha. Por quê? Porque eu tinha um plano de resposta a eventuais incidentes, né? Eu tinha promovido treinamento e comunicação na minha empresa. Inclusive, eu já tinha sofrido procedimento do diligence aqui. Quer dizer, todas essas ferramentas são necessárias e vão resultar, né, no aprimoramento e adequação da LGPD. Bom, pessoal, empresas que atuam na área de gestão de informação, na área de cloud computing, que fazem monitoração de dados, e-mail marketing, enfim, big data, mídias sociais, todas essas empresas terão que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E nesses itens que nós passamos aqui, step by step, eu espero de alguma maneira ter correspondido e poder trazer, né? Acho que até estendi o meu tempo em cerca de 15, 20 minutos, nas demonstrações iniciais do que seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Sugiro uma leitura breve para quem estiver aí na quarentena procurando um bom livro, às vezes procure uma boa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me coloco, pessoal, à disposição, tá? Para quaisquer esclarecimentos. O meu e-mail, tá, pessoal? O meu e-mail é o tiagomelgaco.jus@gmail.com. Tiago sem H. Então é tiagomelgaco.jus@gmail.com. Estejam à vontade, né? Eu sou um parceiro da 90, uma parceria bastante interessante. A 90 é uma empresa cuja reputação os senhores já conhecem, ou se não conhecem, terão o prazer de conhecer, fazendo aqui, pelo grau de amizade, um jabá em prol da 90 TI. A gente sabe os produtos que são oferecidos na 90, eu me recordo aqui inicialmente do ERP, quer dizer, todo mundo precisa do sistema de gestão empresarial e certamente ele será impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados, seja quando você vai lidar com dados pessoais pela via do orçamento ou seja pelo próprio RH. Enfim, eu não tenho dúvidas que não só a 90 TI, mas os clientes que atuam em tratamento de dados pessoais também carecerão, caso não estejam adequados ou não tenham atualizado as informações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, eles deverão se atualizar. Tá ok, pessoal? Bom, eu deixei aqui o meu contato, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de dialogar com vocês, espero ter trazido, não no juridiquês, porque o juridiquês às vezes ele inviabiliza a nossa comunicação, e tentei coloquializar, trazer de forma mais natural possível as inovações que advieram com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, quer queira ou quer não, está batendo a nossa porta. Pessoal, bom, eu encerro então aqui a minha participação nesse webinar, mas não deixo de me colocar à disposição, como já disse anteriormente, estejam completamente à vontade para me acessar, ok? E acessar também a 90 TI, que é a nossa parceira. Tá? Muito obrigado, viu?